Boa noite. Flor. Boa noite, pessoal. Estou esperando o Iago entrar para a gente começar a conversa. Olá, todo mundo. Bianca. Estou aqui só esperando o Iago entrar. Essa conversa seria pelo perfil da Casa Absurda, mas a gente teve alguns problemas para eu conseguir logar, ontem não deu certo, então a gente resolveu que eu faria aqui pelo meu perfil mesmo. E eu estou só esperando o Iago chegar. Boa noite, Elisa. Silviane, boa noite. Que aguardando o nosso convidado. Iago, está aí você? Iago, deixa eu ver se eu consigo te chamar. Ou se... Ai, tá aqui, peraí. É só tu aceitar aí. Olá, Boa noite! Tudo bom, Iago? tudo, boa noite. Iago, você está me ouvindo bem? Está me vendo? Tô sim, bem Tudo direitinho. certo? Pronto. Massa, eu estou te ouvindo bem também. Iago, vou só explicar aqui então para o pessoal do que é que se trata essa live. Essa live deveria estar acontecendo pelo perfil da Casa Absurda. É um projeto da Casa Absurda, é a galeria virtual. É um projeto que foi criado pelo J. Júnior. A Casa Absurda, ela funciona desde 2019, é um espaço importante na cena de Fortaleza, é um espaço mantido por dois grupos de teatro muito atuantes, o Pavilhão da Magnólia e É a um Companhia projeto Prisma das da Artes. Casa Sul. Ah, agora deu interferência aqui, mas Não, acho que... foi aqui, desculpa, foi aqui. Ah, tá. E, e aí, a Casa Absurda foi um lugar pensado para envolver diferentes linguagens e as artes visuais, né, estavam ali presentes como uma galeria física e por conta desse momento, né, desde o ano passado, a gente tem feito virtualmente. A galeria aconteceu, então, pelo perfil da Casa Absurda no Instagram, e aí agora, por conta do edital da Audi Blanc, a gente conseguiu fazer o site e a galeria, a exposição acontece lá. E, e aí eu queria até falar para vocês acessarem, o site está super bonito, casaabsurda.com. E tem um texto lá, curatorial, que eu fiz. A gente explica como é que foi esse processo de seleção. E tem o que é principal, né, que é o trabalho dos artistas, o trabalho do Iago está lá, o trabalho da Melissa, o trabalho da Mel, o trabalho do Adriel. Então, eu convido vocês para depois darem uma olhada lá. E, Iago, eu queria que a gente se apresentasse brevemente, antes de dar início a essa conversa, de fato. Eu sou Raiza Cristina, sou artista visual e sou escritora também, e adoro poder ficar atenta ao que tem sido, ao que vem sendo produzido, principalmente em Fortaleza, pelos novos artistas.
E então eu também trabalho com curadoria. E é isso, colaboro com a Casa Absurda há algum tempo. Você tá aí, Iago? Tá me ouvindo? Tô sim. Tô sim. Ah, pronto, é porque tua imagem ficou meio. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Boa noite. Meu nome é Iago Barreto. Eu sou fotógrafo, arte educador e trabalho junto ao movimento indígena há uns, acho que 8 anos agora, né? E trabalho com questão ecológica, trabalho com questão de luta por terra, né? E todo o meu trabalho perpassa isso, na verdade, né? Soberania alimentar, soberania dos povos, retomada de lutas ancestrais dentro do território cearense, principalmente, né? Que é onde eu moro hoje em dia. E processos políticos mesmo, né? Que passam pela questão estética também, sabe? Da gente repensar a estética como ferramenta de luta mesmo, assim, né? De demarcar corpos, demarcar territórios, demarcar vidas, assim. E é um prazer estar Sim, aqui. muito Muito obrigado, assim. prazer, o prazer é meu. Eu que te agradeço por ter aceitado esse nosso convite de conversar. Iago, eu te conheci, assim, eu ouvi falar em você e conheci um pouco do teu trabalho, acho que só em 2019, naquela Unifoplástica, e eu lembro de ter visto, acho que foi a primeira vez que eu acho que a Cecília BD tinha comentado sobre o seu trabalho comigo, eu lembro que eu fiquei bem impactada, eu acho que eu não conhecia nada teu antes. E aí depois o meu irmão João veio me falar que te conhece, eu acho que vocês estudaram, não sei se na filosofia, na UES, mas o João já te conhecia aí. E Conhecer o do João Porto, não? Emanuel. Ah, é Sim, do Porto? Ah, pode ser, tá. E aí a gente tinha pensado de iniciar, de criar um ritual, né, para o início e o final da conversa. Eu queria que você lesse o poema que você escolheu. E aí a gente começa aqui com os tópicos que eu pensei, pode ser? pode. Eu tive uma dificuldade de escolher, na verdade. Eu escolhi 3 poemas, assim, pequenininhos, Massa. que eu acho que marcam muito esse momento para mim, assim, de vida, né? O... Gente, vocês estão escutando o Iago? Direito, deu uma travada aqui para mim. Iago, pronto, agora acho que voltou. Voltou. E aí o de Voltou. português, que é do Mário, que é quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha descrito o português. Que eu acho que é a base da coisa, né? Outra é um muito bonito, assim, que encerra Ah, o estão livro da dizendo que Ariane está Potiguara. travando. Hum? Iago, estão dizendo que está Aí, travando aqui você. vai rapidinho. Gente, mas vocês estão me vendo? É só o Iago que travou? Ou eu também tô travada aí para vocês? Porque a imagem dele aqui agora tá toda borrada, eu não tô ouvindo nem vendo mais. Voltou. Pronto. Não, mudei a rede, não sei se melhora, mas a gente tenta. Tá. É, Iago, por favor, lê de novo, tá porque bem. eu não captei direito. O erro de português no Mário. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena fosse uma manhã de sol. O índio tinha despido o português. Que é, acho que é um texto muito base assim para pensar essa coisa dos povos aqui. E o outro é da Eliane Potiguara, que é uma escritora indígena que eu admiro muito, assim, que ela tem um livro chamado Metade Cara, Metade Máscara, que é um livro muito triste, assim, né, sobre todas as questões que os Potiguara passaram, e o livro termina com uma poesia chamada Esperança. O que é a vida? Se sofremos, se choramos, por que não sorrir e deixar o rio de mágoas que nos sufoca secar ao sol da esperança, da vontade de viver, da vontade de nossa terra? Que quando eu li, assim, eu fiquei muito encantado com a Eliane, né? Eu pude ouvi-la falar também, assim, né?
E o último é do Tiago de Mello, que é um poeta manauara que eu amo muito, assim, que ele também trabalha a questão ecológica, assim, que é Ainda não é o fim. Escondo o medo e avanço, devagar. Ainda não é o fim. É bom andar, mesmo de pernas bambas, entre os álamos, no vento anoitecido, ouço de novo, com os mesmos mata aqui mesmo, um riso de menina. Estou quase canção, não vou morrer. Agora, de mim mesmo, mal livrado, de recente e total morte de fogo, a vida me reclama. A moça nua me chama da janela e nunca mais me lembrarei sequer dos olhos dela. Posso seguir andando como um homem, entre rosas e pombos e cabelos, que em prazo certo me devolverão ao sonho que me queima o coração. Muito perdi, Que mas bonito. amo o que sobrou. Alguma dor, pungindo cristalina, alguma estrela, um resto de campina, com o que sobrou, avanço devagar. Se avançar é saber, lâmina ardendo na flor do cerebelo, porque foi que a alegria começando a se abrir, de repente teve fim, mas que avançar no chão ferido seja, também saber o que fazer de mim. Tiago Não sei se Melo, deu. Tiago de Mello, um poeta de deu para ouvir Manaus. bem. Não conhecia nem ele, nem a poeta que você leu antes, como ela se chama? É Eliane Potiguara. Eliane Potiguara. Que legal, que ótimo começar assim. Então, Iago, eu vou ler aqui um pedaço, um trechinho aqui da queda do céu, né, do Schopenhauer, e aí eu vou te trazer uma questão. Ele está falando assim: acontecia também de eu ver o espírito lua, que parece um humano envolto por um halo de claridade intensa. Voava em minha direção e chegava bem perto de mim, e de repente começava a dar gargalhadas. Mostrava seus caninos proeminentes, enquanto sua barba e seus cabelos luminosos tremulavam na escuridão. Depois desaparecia de repente ao lado da jusante do céu, onde o sol se levanta. Ainda me lembro dessa imagem que me apavorava tanto. Os seres desconhecidos que apareciam em meus sonhos de criança eram espíritos chapiri, que me olhavam e se interessavam por mim. Naquela época eu ainda não sabia disso. Todas as imagens que via em sonho me deixavam muito apreensivo. Só bem mais tarde, quando meus antigos me deram de beber o poder da Yancoana, compreendi que desde aquele tempo tinham vindo ao meu encontro para que eu me tornasse um xamã. Eu pensei em trazer esse pedacinho aqui do relato do Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, porque eu acho que as tuas imagens têm muito, tem a presença desse céu noturno, né, desse breu, e aqui ele traz um modo de perceber, de se relacionar com as coisas, os seres ao redor, que é um modo assim de encantamento. Eu acho que isso está muito, isso é muito forte nas tuas imagens, esse encantamento, né, a presença dessa noite. E aí eu queria que tu contasse para a gente como é que foi se dando a tua relação com as culturas indígenas e esse teu percurso paralelo aí nas artes, como é que eles se encontram. Fala um pouco. Hum, é, Nossa, na verdade, minha área original de trabalho é circo. Eu trabalhei de palhaço muitos anos da minha vida, assim, eu fazia festinha de criança. Aí, e eu não sou daqui, né? Eu sou de João Pessoa, né? Eu vim pro Ceará ainda, era adolescente pro Ceará, e eu não sabia que tinha aldeias aqui, assim, eu sou da Paraíba, né? Na Paraíba eu sei que existem os Potiguara e os Tabajara, né? E os Cariri se reconhecendo agora, assim, mas eu vim pra cá e aí eu tenho um percurso no teatro.
E aí eu fui convidado para fazer palhaço numa escola indígena, Tremembé, povo Tremembé lá em Itarema. E aí foi um encontro muito fortuito, assim, porque minha família é daqui, embora eu tenha nascido fora, nascido na Paraíba, lá onde Tremembé, eu fui descobrindo que o meu avô é de lá, e meu bisavô era de lá também, e aí vai remontando em minha linhagem familiar, eu vou vendo, resgatando essa questão da origem, assim, e eu comecei a me aproximar porque eu fui entendendo a luta, né, entendendo que a luta dos povos indígenas, né, a gente tem que, porque é a luta pela sobrevivência de algum tipo de humanidade, né, e aí eu fui me intuindo. Iago, de novo, começou a travar aqui para mim. É, tá travando Ah, ainda. nossa, tá travando ainda? Tá muito? Mas eu tô te ouvindo melhor, tô te ouvindo melhor. Tua imagem que ainda tá bem Sim. pixelada. Não, mas eu tô te ouvindo agora. Não, então, eu tive esse trabalho e eu fui acompanhando fotografia pela faculdade, na verdade. Assim, eu fui me aproximando pela faculdade e fui intuindo isso na luta, né? Porque é coisa da intuição, sabe? Eu nunca fui muito um técnico, assim, de fazer coisas, né? O cacique João Venâncio, que foi a pessoa que me recebeu, o cacique João do Tremembé, ele só me abraçou e disse assim, você vai aprender a fazer as coisas, sabe? Você não esquenta com isso, assim, você vai descobrindo, né? E aí, sentando horas e horas para conversar, assim, né? Então, eu acho que ele foi meu professor, assim, de fotografia, de cinema, sabe? O João Venâncio e o Cacique Daniel, os Taguari, que foi a primeira vez que eu vi encantados na minha vida, sabe? Que o Copenau chama de Chapiri, né? Que são os seres encantados. O Cacique Antônio Anassé, que ele é o pai da Rafaela, que está aqui, inclusive, ouvindo, assim, né? Essas pessoas, elas me guiaram nesse sentido de aprender a como expressar algumas coisas, sabe, dessa luta que a gente tem vivido esses tempos. Muito bom te ouvir. Eu fico cheia de curiosidade. E aí tem uma coisa que, que me chamou a atenção quando eu vi essa tua série e os outros trabalhos também da Unifoplástica, era a presença da noite, né? E aí eu queria te perguntar por que a preferência pelo breu e em termos práticos, Iago, como é que é o teu processo criativo? Assim, como é que tu fotografa e aí depois eu sei que tu intervém nessas imagens. Como é que é essa edição? Às vezes é uma coisa de colagem, às vezes tem um desenho que tu sobrepõe. Eu queria que tu falasse um pouco do teu processo criativo. Ah, eu sou educador também, né? Eu fiz muita formação em aldeia e uma vez estava dando oficina nos Tremembé, justamente nos Tremembé, na aldeia de Saquim, lá em Itarema. E um aluno meu, um dos meus alunos, o Átila, ele estava no mangue fotografando, estava chovendo muito, assim. E eu falei, Átila, sai daí, tu vai gripar, tu não pode ficar na chuva. Eu fui lá brigar com o Átila é uma criança super agitada, assim, ele é bem agitado, assim, é difícil às vezes lidar, mas ele tava bem quieto, assim. E ele falou, não, pera, tô fotografando o Guajara, tio, fotografando o Guajara. E eu, como assim o Guajara? Desculpa, as pessoas não sabem o que é o Guajara às vezes, né? O Guajara, ele é uma lenda que só existe no Ceará, não existe mais em canto nenhum. E aí Ah, dizer não lenda é até uma conheço. coisa forçada, porque é um encantado dos Tremimbés, né? Que é incorporado ao folclore nacional, assim, mas é um encantado do povo Tremimbé exclusivo, chamado Guajara, e ele é guardião do mangue, né? E aí o Hum, meu aluno, o Átila, ele estava fotografando o Guajara, porque ele tinha deixado fumo pro Guajara, para poder fotografar o Guajara, né? Ele mostrou, né? Aí onde é que tá o Guajara? Aí ele, tá ali, tá vendo aquela fumaça saindo?
Eu olhei, pô, que louco, uma fumaça saindo na chuva, né, Átila? Que coisa interessante, né? Não, pois é, o Guajara. Só ele E consegue tu fumar na viu essa chuva. fumaça? Sim, Tu uma viu coluna de mesmo? fumaça, assim, no meio da chuva, no mangue, Hum, sabe? E aí olha ficou eu só. atiando, assim, e aí a gente, pô, Guajara, assim, meio impressionado, sem saber o que dizer, sabe? Tipo, pô, ele apareceu mesmo. Quem diria que ele ia Guajara, aparecer? prazer, eu sou É. Iago. E aí essas experiências dentro da espiritualidade, assim, que eu tive ter um privilégio de poder estar participando, né, de que esses povos exercem, né, que o Cacique Antônio, que o seu Daniel, Cacique Daniel Pitaguari, sabe, Cacique João Venâncio, todos eles exercem, assim, essas coisas todas foram moldando o caráter do meu trabalho. E aí à noite é esse momento que a gente consegue ver essas coisas, sabe? A gente consegue ver melhor o Guajara, consegue melhor ver o Assobiador, que é o Encantado Zona Sé, consegue ver melhor. Lá no Tremembé tem o Morro da Criança, que você passa com outras crianças brincando, crianças encantadas, né? Crianças que já vieram a falecer, né? E elas ficam brincando numa duna, sabe? Ver a mãe d'água e ver tudo isso, assim, né? E aí tem um dos trabalhos que eu gosto, inclusive foi o que foi colocado no folder, né? Que é uma tartaruga, né? No céu, assim, né? Sim. Aquilo foi uma conversa com. Aquela pessoa que tá na foto é o Neto Potiguara, que é um grande amigo meu, assim, né? Muita saudade dele, inclusive, né? Desde a pandemia a gente não se viu mais, porque ele não tem celular e, tipo, a gente não. Quem tem a esposa dele, assim, a gente conversa às vezes pela esposa dele. E ele tentando entender o céu como oceano, né? Assim, cheio de animais aquáticos que viajavam e que apareciam só para os indígenas. Ele criando toda uma narrativa em cima da espiritualidade dele, né? Assim, de entender isso, né? A tartaruga gigante, sabe? Que aparece para todos os povos, né? Que é uma coisa muito comum, assim, na astronomia indígena, né? E aí isso vai liberando algumas coisas da sua cabeça, sabe? Como você vai pensando a respeito, assim, né? O que é que a fotografia não mostra, né? E aí acho que a grande virada para mim foi o Pajé Barbosa, que é o pajé dos Pitaguari, que ele pegava as fotos e olhava assim, tipo, e aí tinha fotos lá, um retrato, eu e tu no retrato, assim, ele olhava as nuvens atrás, sabe? Tipo, olha, essa nuvem aqui tá formando uma onça. Essa onça aqui é real, ela tá na foto. Olha, essas pedras aqui estão fazendo a, o perfil de um indígena, né? Esse indígena é real, ele está na pedra. Esse indígena é a pedra, né? A pedra é o indígena, sabe? E essas relações, assim, de não separar as coisas das pessoas e tudo ser um só, a gente ser parte da terra, acho que foi assim que começou, sabe? Tentando. Até hoje eu tento ter esse entendimento, sabe? O valor desses locais sagrados, o valor desses animais sagrados, o valor dessas pessoas que são sagradas, né? Sim. E que são as nossas raízes, né? A gente parece que cortou, né? De uma maneira geral, parece que a gente se distanciou mesmo. E eu tinha marcado aqui um tópico, e agora acho que você começou a falar, e porque assim, você desenha, esse desenho, essas interferências que você faz, é, é digitalmente ou tu desenha assim num papel, escaneia, como é que é? Só para eu entender aqui. Eu escaneio esses Ah, então você desenhos. faz à mão, escaneia, Sim. né? E aí cria uma camada. Tá. A palavra desenho, ela já traz essa, esse diálogo com astro, estrela, com aquilo que está longe. Você sabe que desenho vem de desiderium, que é desejo no latim, e desiderium tem sidos e sideras, sideres, né, que é astro, estrela. Então, é como se. E as histórias que vão falar das origens, prováveis origens do desenho, remetem a essa vontade de olhar o que está ao longe, né? De tentar se aproximar daquilo, sabendo que você nunca vai conseguir tocar, né? Quem desenha observa, tem esse desejo de estar perto, mas sabe que não jamais vai alcançar. E é uma reflexão que às vezes eu trago para pensar o desenho de observação. Mas aqui, quando eu pensei a palavra desenho, e lembrei disso, de Sidos e Sidera,
e da noite, né, das estrelas aí dessas tuas fotos, eu achei que tinha tudo a ver. E queria saber como é que tu, com que frequência tu pratica o desenho e como é a tua relação com o desenho. Tu já tinha isso antes de fotografar? Você já exercitava isso de desenhar bicho, gente? Na verdade, não, assim, eu aprendi bem recentemente, sabe? Reaprendendo, na verdade, né? Porque acho que eu tive uma cisão, eu não tinha nem ideia também desse significado, assim, eu tava muito Uhum. impressionado, eu não tinha ideia disso, do significado de desenho. E eu tô recuperando aos poucos, na verdade, sabe? De poder ter esse contato, assim, de pegar nas fotos, sabe? Intervir, né? Eu fazia muita colagem, né? Eu sempre fiz muita colagem, de recortar e tudo, né? Mas desenhar é uma coisa mais recente. Tanto desenho como eu tô bordando nas fotos agora também, né? Eu tenho outra série de fotos que tô fazendo isso de um tempo pra cá. Porque. O desenho mesmo, assim, ele é muito. Como o Barbosa fala, assim, sabe? De ver na estrela. É legal o nome ligar os pontos, né? Porque é bem isso que o Barbosa fala, assim. Tipo, ele vê as estrelas, ele liga os pontos e cria tartarugas, sabe? É, as Ele constelações, vê. né? São isso. Ele vê na árvore, aí vê na árvore um tatu-peba, sabe? Na árvore, ele desenha, assim. E aí eu acho que é um pouco isso que eu faço. Tô aprendendo a desenhar, sabe? Eu tô bem engateando, assim, ainda, né? Eu realmente ligo os pontos, assim. Eu vejo coisas que eu enxergo, assim, sabe? Vou aprender a enxergar na areia, no mar, numa árvore, sabe? E vou ligando, sabe? Eu vou tentando colocar uma coisa na outra, assim, sabe? Que é um pouco da E, e a, questão dos encantados, né? Assim, mesmo. Você tentar enxergar, né? sim, porque você falou do invisível, né? Que foi algo que tu aprendeu a se dar conta nessas conversas, né? Com todas essas pessoas que você falou. As tuas fotos trazem isso. Apesar de a foto mostrar coisas, né? Trazer elementos, enfim, paisagens, coisas que existem, mas aí com essas tuas interferências a gente vai também pensar nisso, no que não está ali tão claramente. E o desenho, sem dúvida, ele acontece. O desenho, para mim, é isso que você falou. É porque a gente tem esse entendimento mais recorrente do desenho, que é uma marca gráfica num papel, né? Mas o desenho, ele, antes de estar ali no papel, ele acontece no imaginário. É fabular na cabeça, né? Isso é o desenho. Acho que a gente, quando ouve uma história que nos prende e a gente começa a criar o rosto daqueles personagens ou um ambiente onde eles se encontram, o desenho está aí, né? A criança faz isso muito facilmente. Eu acho que eu não tenho essa relação próxima com nenhum indígena, assim como você tem. Mas, mais uma vez, eu lembro que eu ouvi a professora Suene Honorato, da UFC, que ela estuda as personagens indígenas na literatura brasileira. Ela falar que, às vezes, a gente fala muito de cosmovisão indígena, e aí ela disse que cosmosensação seria muito mais apropriado, porque isso até estudar visão é muito algo de uma racionalidade europeia, né? Que a gente pegou e que, no caso das culturas indígenas, é tudo tão mais integrado que a visão não seria, né, a coisa ali principal, então seria uma cosmosensação de mundo, né? Eu acho que as tuas imagens trazem isso. E aí eu queria que tu falasse, quando tu começou a comentar desses encontros com esse menino aí fotografando com esses pajés. Uma vez, Iago, eu participei de um evento na escola de gastronomia ali do Mucuripe, né? E nesse evento eu desenhei, fiquei desenhando ao vivo pessoas que estavam participando, que estavam por lá. E eu desenhei um senhor indígena, eu não lembro
de onde ele era, mas ele era de algum lugar ali no litoral oeste. E aí ele me contou mil coisas, e ele pescava, e aí ele falou de uma noite meio atormentada, e de um peixe gigante aí, dessa coisa de uma aflição, mas para mim foi uma coisa assim, enquanto ele falava, de vez em quando alguém chegava, eita, isso é conversa demais, assim como se não, eu não tivesse que dar trela, né? E eu adorando. Adoro ouvir. E eu queria que tu me contasse algum relato, alguma coisa que te marcou, alguma história que tu ouviu deles, se tu conseguisse lembrar, tu partilhar aqui com a gente. Nossa, eu nem sei um específico assim, porque é tanta coisa. É, Tanto tempo que tu vem ouvindo, né? pois é, assim, porque essa coisa assim do peixe e tal, e assim, comentou da cosmovisão é muito interessante, porque é uma das coisas que eu tenho começado a brigar na minha cabeça também por questão dos trabalhos, assim. Aqui no Ceará está se reinserindo em alguns povos a língua Nhangatu, que a gente chamaria de tupi grossamente, né? Porque ela abarca, né, as questões indígenas, né? Tipo, religião é uma coisa que não existe nos povos, né? Tipo, existe espiritualidade, mas espiritualidade também é uma coisa muito fechada numa palavra, assim, né? Tipo, espiritualidade. Sim. Sendo que as coisas na vocabulário das línguas indígenas, elas são muito maiores, assim, né? Tipo, K é mata, sabe? E aí Mibaekal, que tem na mata, né? E aí Calcaia é mata queimada. Ah, Caia, né? E aí, tipo, esse K tá em todos os locais do Caatinga, Mata Branca, sabe? E aí essa coisa de ver que a linguagem indígena ela tá viva, sabe? Em todos os cantos do Ceará, que é onde eu moro, assim, então eu não posso falar de outros cantos, mas assim, é uma das coisas que tem mais me marcado, né? E aí dessas histórias, né? E a partir do que tu falou, eu lembro de uma história, a história mais recente que eu tenho vivido, que é junto com os povos do sertão, Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba-Tapuia, que eles estão reinserindo a língua deles, né, o Yangatu. Eles, sei lá, 300 anos não falavam a língua, agora estão reinserindo a língua, sabe, a partir de outros povos e reconstruindo a língua, né. E aí a gente faz uns trabalhos, né, eles fazem uns trabalhos, eu acompanho, de ir até as pinturas rupestres deles, assim, né, para tentar escutar os antepassados falando, né. A Teca Potiguara, que é a liderança deles, senta lá e passa um tempo escutando, sabe. E eles ficam conversando na língua lá, né, no Yangatu, cantando na língua, sabe. O Iraçu tem uma música que é tão bonita, que é o Iraçu, muaram, 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 muaram. E aí, ouvir isso, sabe, imagina que, eles contando assim, imagina que essa pedra, que vinha nossos antepassados, não escutava, a pedra não escutava a gente cantando nessa língua há 300 anos. Agora ela pode voltar a escutar a gente cantando na língua, depois desse ato, sabe, 300 anos, assim. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, porque 500 anos é pouco tempo, sabe? 500 anos é pouco tempo para tudo ter sido ter dado tão errado, sabe, assim. passar. Tanta, tanta gente, tantas gentes, né, tantos povos terem sido mortos, assim, né, e essa tentativa de reflorestar é isso, sabe? Que ao mesmo tempo que os povos do sertão estão reconstruindo a língua ou replantando a língua, acho muito bom reflorestar a língua, né? O povo Anassé da Calcaia, que é onde eu fico boa parte do meu tempo, assim, né? Onde eu tenho estado mais. Rafaela tá aqui de novo. Oi, Rafaela. E a Rafaela é uma artista também que eu adoro, assim, maravilhosa. Moro na casa dela. Prazer, Rafaela. E aí teve um incêndio criminoso no Zanassé no dia 3 de outubro, né? Houve um incêndio criminoso, né? Uma pessoa tocou fogo na parte da mata da aldeia Mangabeira, né? E o Zanassé, no mesmo dia seguinte, retomaram e estão reflorestando o território, sabe? Então, eu acho que a história que eu tenho marcante é isso, sobre reflorestar, sabe? Não é uma luta de pegar em arma e, sabe? É uma luta de plantar sementinhas, sabe? E crescer essas coisas, sabe? Germinar essas coisas, seja a língua,
seja esse trabalho de arte e educação, seja uma floresta mesmo, sabe? Você sentar em Fortaleza, Fortaleza era para ser uma grande mata, sabe? Uma grande car, né? Car, mata, sabe? Mibaecal que tem na mata, sabe? Fortaleza era para ser um Mibaecal gigante, assim, sabe? Que tem na mata. Jatobá, sabe? Um monte de jatobá espalhado na cidade. E aí, uma vez eu tava com o irmão da Rafaela, o Roberto, Cacique Roberto. Eu fui no Dragão do Mar para uma palestra que ele ia fazer. Eu fui com o Roberto, aí, agora pra palestra, fazendo nada. Eu, bora, Dragão do Mar e tal. E aí ele viu aquela galera no Dragão do Mar, porque o Dragão do Mar tem um processo de urbanização muito pesado de gente morando na rua e fome, que é uma coisa super da cidade, né? E o Roberto falando assim, eu não consigo compreender isso, porque aqui tem terra. Iago, bora quebrar os ladrilhos da praça do Dragão, sabe onde tem a quadra? Ele pra mim assim, bora quebrar aqueles ladrilhos pra plantar, fazer umas hortas comunitárias pra galera. Aí o Roberto, eu acho que não vão deixar. Aí o Roberto começou a rir, mas eu não ia pedir, eu ia fazer, sabe? E aí eu, pô, que genial, sabe? Que coisa super simples, né? Tipo, é só quebrar o ladrilho e tem terra embaixo pra plantar, sabe? Isso, essas coisas de reflorestar, eu acho que desde o ano passado, assim, estão me batendo muito na cabeça, sabe? Essas várias histórias sobre reflorestar os espaços, sabe? E as Muito mentes também, lindo. sabe? E muito lindo você falar isso, reflorestar a língua, né? Esse processo de... Eu fico tentando imaginar como é que está sendo para eles atualizar, né? Trazer de volta essa língua que eles não falavam há tanto tempo, né? E, e também, como você falou assim, que alguém tinha comentado sobre a pedra, né? Que a pedra, há quanto tempo que a pedra não ouvia aquele idioma, aquela língua deles. Quando é que a gente vai inverter? A gente sempre se coloca como sujeito, né? Das orações. E aí, quando é que a gente vai pensar na perspectiva da pedra? Né? Isso é muito doido, assim, a gente não faz isso. É como se estivesse invertendo uma lógica, né? Que é essa lógica padrão. Nossa, isso é estranho ouvir isso. Você colocar para a pedra, né? Para um outro ser. Iago, eu queria te perguntar, assim, agora eu nem tinha pensado que eu estou olhando aqui os tópicos, mas foi uma curiosidade mesmo que surgiu da tua fala. Eu também trabalho com arte e educação e eu adoro. E para mim, assim, o desafio, por exemplo, quando eu vou dar oficina de desenho, oficina de pintura, ou uma oficina com algum recorte, assim, da história da arte, principalmente quando, na parte prática, que a gente vai propor exercícios, sempre há uma expectativa, tanto se é um público infantil, se são jovens, adultos, mas há uma expectativa de se aprender, sei lá, no caso do desenho, muita técnica, né? Como fazer um desenho mais assim realista, acadêmico, porque há uma noção de um desenho que é bom, né? E é esse desenho que às vezes a pessoa imagina, né? Que vai aprender. E aí, eu, por exemplo, acho um saco ensinar técnicas assim, eu jamais vou trazer algo matemático, sabe? Porque eu acho que tem tanto material nesse sentido por aí, e eu nunca gostei, eu fico pensando, eu trago para mim e lembro assim, o que é que foi mais prazeroso no meu aprendizado, e era a coisa de experimentar, de descobrir como a linha pode ser expressiva, dependendo do se eu uso um grafite, ela vai ter uma textura, se eu uso um carvão, ela vai parecer mais áspera. Isso a gente vai descobrindo, vivenciando, lidando, né, com esses materiais e descobrir papéis. Então, eu nunca costumo dar assim um método com regras, sabe? E para ti, como é que é o que é que na arte e educação como é que tu acredita assim, né, numa metodologia em arte?
Que tipo de coisa que tu propõe? Fiquei curiosa, entender. É, eu, eu queria muito ter sido um arte educador, assim. Eu não sei nem que se faz um arte educador até hoje, assim, eu não sei, porque cada um tem um processo tão doido, assim. Sim. E o meu processo foi muito de ruptura entre a coisa do artista e tal, tipo, sei lá, tem que produzir coisa pra arte e eu querer democratizar a arte, sabe? Até porque câmera é uma coisa pouco acessível, né? Geralmente, assim. E aí eu agora tô até mais calmo, assim, na vida, mas eu era meio nômade, né? E eu morava sempre onde tinha confusão, sabe? Tem uma ocupação em algum canto, eu ia morar, aí tem uma retomada, por isso que eu morei no Zona Sé, porque tem uma retomada, eu fiquei lá um tempo, sabe? Aí tem um conflito por terra, lá em Tamboril, eu vou pra Tamboril, passo um mês em Tamboril, sabe? E aí nesse processo eu vou ensinando as crianças a, acho que é uma palavra feia até, instrumentalizar a arte para as necessidades delas se expressarem, sabe? E aí eu trabalho justamente em zonas de conflito, nas zonas que tem essas questões de luta por terra. E aí essas crianças geralmente elas passam por questões muito complicadas, né, de crescer, se crescer sendo indígena, e aí seria muito bom um dia ter essa conversa com uma pessoa, né, indígena, assim, acho que você ia gostar muito dessa conversa. E aí como se expressar, sabe, no mundo cada vez mais virtual e no mundo cada vez mais interligado, sabe? E aí a minha proposta de arte educação foi muito de tentar dar a essa juventude que eu trabalho mais uma ferramenta, sabe? Mais uma coisa, assim, né? De você. E aí eu sou péssimo, assim, também ensinando a parte técnica, sabe? Eu tenho um saco de ensinar a parte técnica. Eu ensino, assim, eu ensino direitinho até, mas assim, é a última coisa que eu me preocupo, sabe? Porque essas crianças vão experimentando, sabe? Ah, a foto tá estourada, sabe? Mas a foto estourada, ela pode falar sobre alguma coisa, sabe? Sobre como a luz interfere na sociedade, sabe? Então, eles vão criando, assim, umas coisas, né? E eu vou aprendendo com eles, na verdade, assim, muita coisa de... eu tenho um aluno, por exemplo, o Cauã Genipapo, que o Cauã, ele tem... Acho que tá com 9 anos agora, não tenho certeza. Ele tinha 8 ano passado, então ele fez 9 já. Uhum. Que ele, justamente, ele viu umas fotos que eu fiz, ele começou a desenhar nas fotos antigas do povo dele, que o povo dele não usava coca antes, sabe? Não usava coca antes, assim. Ele começou a desenhar coca nas fotos antigas, sabe? Ah, Com o Photoshop. Eu ensinei ele mexendo no Photoshop. Aí ele desenhava uns cocares, assim. E aí eu fiquei pensando, pô, isso é muito legal, porque eu fazia isso e não dava valor a isso, né? E o K1 me mostrou que isso era legal, sabe? O Cauã, assim, com 9 anos, falou, não, porque eu queria botar cocar no pessoal, porque eu queria que eles tivessem cocar. Foi negado a eles esse direito. Ele com 9 anos fazendo um teorema político sobre apagamento histórico, sabe? Eu, poxa, tá aí. E aí eu vou para esses cantos onde tem, e não tem um prazo, assim, tipo, não uma oficina de 20 horas aula, sabe? Não uma oficina de 40 horas aula, tipo, é uma vivência mesmo, é assim, outra sabe? De relação. sentar e ficar durante um tempo quase que indefinido, muitas vezes, né? Assim, eu tenho meus trabalhos que eu faço, sabe? Até para ganhar o pão de cada dia, assim, mas vira e mexe eu sento, assim, e tenho tido esse privilégio, assim, tipo, eu sento, passo um mês num trabalhando e até entendendo, sabe? Coisa, né? E Ai, a Iago, pessoa tá no travando processo de novo. dá um minutinho que ele volta, muitas vezes. Pronto, tá voltando. Iago, E Ai, desculpa. Não, e aí é isso, assim, eu vou nesses cantos, né, e aí eu passo um mês, e aí eu vou ensinando, sabe, quem se interessar, aí os velhos, eles querem aprender, sabe, os adultos, as crianças vão, e aí vai criando um núcleo de fotografia, um núcleo de cinema, sabe, e aí tem alunos espalhados por todo o Ceará, assim, agora na pandemia eu não fiz, claro, assim, né, mas eu vivia migrando, assim, todo mês eu ficava num canto, trabalhava, fazia uns
uns bicos, e aí eu vivendo na aldeia e fazendo, né, sua formação, né, fotográfica e de cinema. Que massa. Agora sim, eu consigo te ouvir, mas é como se estivesse meio lento, mas eu acho que já já vai melhorar. Hum. E Iago, quando tu faz as fotos, e depois que tu intervém nelas, tu mostra para eles como é que é a reação, como é que eles se veem ali, o que é que eles acham, os retratados, né? Ah, acho bom. Tem, um, tem Mas umas sei lá o que coisas é que assim. chama a atenção para eles, porque tu mexe nas imagens, não Nossa, sei, né? Eu fico com essa coisa. uma das primeiras fotos que eu revelei na minha vida e entreguei foi pra Nenê Beata, que ela é uma liderança do Tremembé espiritual, assim, um amor, assim, uma pessoa que eu amo muito, sabe? Nenê Beata, uma velhinha, assim, Beata. E ela mora num canto longe, assim, que é uma aldeia no meio das dunas, assim, sabe? Lá do Tremembé. E eu nunca esqueci, eu fui lá só pra fazer isso. Aí eu pedalei, assim, quilômetros. Aí eu fui andando nas dunas pra entregar uma foto pra ela, que era uma foto dela em preto e branco, né? Ela olhou assim, olhou. Gostei não. Por que, Nenê Beato? Não, porque eu sou uma pessoa colorida, eu não sou preto e branco. A foto tá preto e branco. Ah, Aí, aí me deu a foto de volta, assim, e depois ela foi pedir, não, não, me dê, eu guardo, eu aceito. E eu fiquei rindo disso, assim, pô, todo o trabalho pra. Ah, e aí, e outras são muito boas, assim, na verdade, né? Gente que tá, se viu a primeira vez, assim, numa foto impressa, sabe? Recentemente, eu e a Emily Guilherme, que trabalha comigo, a gente fez a revelação da foto de um senhor Anacel, o Adriano, né? A foto dos pais dele. Ele tinha umas fotos 3x4, né? A gente revelou grande, né? A gente fez um trabalho de revelar grande, entregou, assim, ele, tipo, mostrando, olha, meus pais grandes, assim, na foto grande, sabe? E aí chorou, assim. oh, Coisas assim que, tipo, pô, eu nunca imaginei o impacto que isso teria, né? E aí, uhum. sempre que eu posso, eu faço, assim, com as intervenções, sabe? Revelo o projeto, a exposição, pegando, sabe? E as fotos, né? A minha É, meta tá agora começando a é. falhar. A, a, a minha meta agora é muito revelar a foto dos alunos, né? Agora eu tô me focando muito nisso, assim, sabe? Revelar as fotos deles, mesmo que pequenas, assim, sabe? Pra poder fazer um mural, né? Lá no Zona Sé a gente quer fazer um mural há trocentos anos, assim, só que a gente sempre leva as fotos e cada um leva a foto para casa, a gente não faz o mural, assim, mas um dia a gente vai fazer um mural só com fotos dos alunos lá, sabe? Aí quando puder visitar de novo, vai ter um mural bem bonito, assim, com várias fotos, né? E Seria sempre massa reações ver as muito. imagens juntas, né? Porque aí elas conversam entre si, elas se modificam, se alteram, né? Nessa rede. Eu cheguei num momento da vida que eu tô há tanto tempo fazendo isso, né, que eu tenho fotos, assim, de crianças que hoje são adultos, sabe? E aí, sabe, gente que eu peguei no braço, assim, que hoje quase da minha altura, assim, eu fiquei, caramba. E aí são fotos, assim, de várias épocas diferentes, sabe, de vários momentos diferentes da luta indígena. Muita foto de gente que já se encantou também, sabe, nesses trabalhos, né, tipo, eu faço um trabalho muito sobre a memória do cacique Antônio, que faleceu 2 anos atrás agora. E aí eu pego muita imagem que eu tinha dele, sabe? Que eu fazia dele sentado conversando, sabe? Por convivência, né? Assim, então. E eu entrego essas fotos, faço alguma coisa com elas, assim, eu não sei o que fazer ainda às vezes com elas. Uma pergunta que eu me faço, sabe? Qual a importância dessas fotografias, né? Iago, e como é isso de quando tu fala se encantou, nesse caso, foi porque morreu? E o que é o Sim. encantado? Me fala como é isso quando tu fala criança encantada. Quem se encanta é quem faleceu, né? Assim, só que a Hum, pessoa ela não falece, né? Ela não morre, assim. A pessoa não acaba, né? Ela se encanta. Ela hum. vira um encantado, que seria um espírito que faz parte da Terra, sabe? E tá lá para você conversar, para intervir no seu dia a dia, sabe?
E aí, quando eu falei do Morro da Criança, é porque muitas crianças tremembés morreram, né? Morreram na época dos massacres que tiveram lá, na época da colonização, né? Essas crianças se juntam para brincar naquele morro, entendeu? Essas crianças que já faleceram, né? Porque a gente fala crianças que se encantaram, né? Elas se encantaram. E quando uma pessoa vem a falecer, né? Eles não fala assim, ah, ela foi enterrada, ela foi plantada, né? Ela foi plantada. A gente Ah, planta a pessoa, sabe? que lindo isso. Para ela voltar à Poxa. terra e dela crescer outras coisas, né? Ela virar uma árvore, Sim. virar dar frutos, sabe? Não existe a morte. A morte não existe. A morte é uma criação para dar medo na gente, assim, né? Não existe isso. Hum. E É aí outra maneira de entender, totalmente, é quase o oposto, né, de como a gente pensa isso, o enterrado, né, e a morte, é quase o sim, oposto. Mas você ia e aí, falar alguma coisa? Desculpa. não, e a encantaria, ela é a proteção, na verdade, né? A gente na cidade, né? Eu me boto nisso, a gente tem que se esforçar muito para alimentar a encantaria, sabe? Sim. Eu sempre tento levar fumo para caipora, pelo menos sei lá, uma vez no mês eu vou pro meio da mata e boto meu fuminho para caipora, sabe? Converso assim com esses encantados, sabe? De sentar e pensar a respeito, sabe? Porque a gente se afasta muito dessas coisas, sabe? Morando numa cidade, né? Eu estou em Fortaleza agora, né? Porque às vezes fica mais instável ainda a questão da internet quando eu tô viajando, sabe? E, e aí é difícil, assim, na nossa língua falar de encantaria, de encantado, sabe? É uma coisa muito sobre sentir, sabe? Que todo mundo pode sentir a partir de uma saúde, a partir de uma abertura, sabe? De você ir na mata e escutar essas coisas, sabe? No cá, né? Me baicar, o que tem na mata, né? E aí cada um faz isso da maneira, né? Tem gente que faz muito pela Umbanda, gente que consegue pelo cristianismo, gente sabe, mas eu acho que a noção da terra, ela vem desses povos, né? De você entender a terra como um só e do encantado ser parte dessa terra, né? Eu acho que é um pouco isso. Iago, como a gente está chegando aqui nos minutos finais, eu queria só uma coisa bem pessoal mesmo, mas é que eu fiquei querendo saber o que é que para tu dizer pra gente quando tu tem tempo de fazer alguma atividade assim, ou na tua casa, enfim, quando tu tá até trabalhando, e se tu pode colocar um som assim para rolar, o que é que tu tem escutado de música? Ah, não só agora, eu tenho escutado inclusive muito um disco do Milton, chamado Chai, Milton Nascimento, Hum, chamado Chai, que é justamente sobre essa questão de indígena, né? Luta pela terra e tudo assim. Eu acho que o Chai nessa pandemia ele tem me dado muita calma assim, né? Que ele tem uma música chamada O que virá dessa escuridão. Não lembro agora qual, acho que é a oitava, ou nona, não lembro agora. Mas chá é um termo para encantado também, sabe? Uma coisa que é muito forte, assim, Chai, que é um disco muito bonito, assim, acho que vale muito a pena escutar em várias situações. E tô escutando muito também, por conta dos trabalhos, as músicas no Nhangatu, né? Tipo, tô gravando essa algumas língua que músicas tu no falou que Nhangatu. está sendo retomada. É, Massa. Iago, eu adorei conversar contigo. Eu me emocionei algumas vezes, eu me segurei aqui, viu, obrigado. para ficar forte. E aí eu tinha separado um poema que chama Estrelas para ler aqui no final, que eu acho que tem a ver com o que você faz. É bem curtinho, do Murilo Mendes. Há estrelas brancas, azuis, verdes, vermelhas. Há estrelas peixes, estrelas pianos, estrelas meninas, estrelas voadoras, estrelas flores, estrelas sabiás. Há estrelas que veem, que ouvem,
outras surdas e outras cegas. Há muito mais estrelas que máquinas, burgueses e operários, quase que só há estrelas. E eu queria te agradecer, eu achei assim um momento muito especial. Queria te dar um abraço, eu morri de vontade de te dar um abraço. E muito obrigada, viu? E agradecer o pessoal da Casa Absurda e quem acompanhou a gente. Aqui a gente vai salvar a live e depois vai ficar no IGTV da Casa Absurda. Um beijo grande. Eu agradeço demais também, viu? É muito bom poder conversar sobre as coisas, assim. Um abraço também. Espero que, passando a pandemia, podemos nos encontrar e a gente Né? volta esses trabalhos todos, sabe, acontecendo. Pois, muito Sim. obrigado, viu? Boa noite. Até mais, pessoal. É.